é necessário, é urgente, né? Determinados com mais precisão, tá? A que protestantismo nos referimos na live passada? E na de hoje e na também, de hoje né? também. O que Determinar acontece? essa... Às vezes a gente fala assim, protestantes, aí a pessoa, mas de quem que ele está falando? Né? Nós estamos falando de todos os hereges, tá? Todos os hereges. Mas de uma forma assim mais específica, né? O título protestante, utilizado quase sempre num sentido assim um tanto elástico, né? Ele compreende própria e primariamente os assim chamados protestantes históricos, mas também entra os protestantes histéricos, né? Ou seja, os cristãos que pertencem a denominações que são oriundas da reforma de Lutero e de Calvino, tá? A gente se nega a usar esse termo reforma, né? A gente chama de deforma, certo? Então, a deforma que Lutero e Calvino fizeram na igreja. Então, de um modo geral, quando falamos em protestantes, são os luteranos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, bem como todas as igrejas derivadas desses vários grupos. Então, sim, acaba ficando todos eles, né? É porque nós podemos chamar de protestante também aquelas denominações que, embora não derivem diretamente dessa deforma de Lutero e Calvino, compartilham com os protestantes históricos alguns traços, né, e similaridades doutrinais assim tão profundos e estreitos, digamos assim, que podem ser estudadas como frutos do mesmo espírito desses deformadores. E aqui nós citamos, né, os pentecostais e os neopentecostais. No Brasil, elas costumam ser identificadas como evangélicas, já viu? Igrejas evangélicas. É um termo já consagrado pelo uso e aceito, até inclusive por parte considerável dos próprios protestantes. Embora nós saibamos que evangélico é todo aquele que crê e coloca em prática o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há ninguém mais evangélico do que um católico. Né? O católico, sim, ele é verdadeiramente um evangélico. Nós, por exemplo, que somos franciscanos seculares, nós temos os conselhos evangélicos, né? A pobreza, a castidade, a obediência. Então, nós vivemos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por todo o tempo da nossa vida, seguindo os passos de São Francisco de Assis. Então, ninguém mais evangélico do que um católico. Mas é que, assim, ó, popularmente falando-se, eles são conhecidos. Os pentecostais, os neopentecostais, são conhecidos como evangélicos. E aí, às vezes, até mesmo os protestantes históricos, como os luteranos, né, os calvinistas, também já pegaram para si esse termo evangélico. Então, no Brasil, de forma geral, quando você fala dos hereges, dos cristãos hereges, né, são os evangélicos, mas também muito aceito o termo protestante. Então, já fica bem claro, se a gente está citando aqui os hereges, você sabe quem são, os protestantes, você sabe quem são, os evangélicos, você sabe quem são, né? Muita gente chama também de crente, né? Ah, os crentes. Porque crente é quem crê, né? Até o diabo é crente, até o diabo crê em Deus, né? Então, são termos, assim, às vezes pejorativos, mas que a gente consegue identificar aí o público que a gente está falando, tá? Quando a gente fala que eles não aceitam, eles não acreditam, eles pensam diferentes, eles estão separados, é essa renca toda aí de hereges, protestantes, evangélicos, você chame como você quiser, né? Mas o que interessa é que o ponto de união entre eles, não entre eles e nós, não. O ponto de união é entre eles. Por quê? Porque você sabe que eles pensam diferentes. Eles se dividiram, e eles pensam diferentes. Eles não concordam entre si. Mas o ponto de união entre eles é a tendência mais ou menos acentuada a negar, como nós falamos na live passada, a communicatio idiomatum. Tá? Que vocês devem lembrar que nós explicamos na live passada, que diz respeito à comunicação das propriedades humanas e divina na pessoa de Cristo. Tá? Não vamos explicar tudo de novo, né? Assim também como as consequências que desse princípio teológico, no caso, a divina maternidade de Maria, por exemplo, né? Essa tendência é evidente. A própria teologia luterana buscou desenvolver o princípio da comunicação idiomatum, ainda que com as imprecisões e desvios que a sua mentalidade
de fundo, né? O que se percebe, porém, é a propensão que o protestantismo apresenta para desvalorizar a humanidade de Nosso Senhor e o seu papel na salvação. Trata-se de uma concepção assim de igreja derivada de uma má e problemática concepção de Cristo, né? Então, escandalizado com a corrupção da hierarquia da igreja, o luteranismo e com ele todo o protestantismo que a história ainda haveria de produzir, acabou por dividir Jesus em duas partes, né? São duas partes estanques e incomunicáveis. Uma divindade e a outra humanidade são desunidas, né? E são indiferentes. Segundo ali. eles, né? E com isso eles dividiram também o corpo de Nosso Senhor, né? Isso aí é uma coisa que a gente lembra até de Nestório, né? Quantos anos antes de Lutero, né? Assim como Nestório, ele afirmava haver em Cristo duas pessoas distintas e completas em si mesmas, ou seja, a pessoa divina do Verbo e uma pessoa humana em tudo alheia à divindade, né? Então completamente separadas. Assim também Lutero, inconformado com a fraqueza do clero e dos fiéis, quis cortar ao meio, né, a una e santa Igreja de Cristo. De um lado, ele cria na sua cabeça uma igreja invisível, que seria a verdadeira esposa do Senhor. E do outro, a igreja visível, instituição meramente humana e, portanto, corrompível, né? Isso aí, então, veja só, é uma coisa bem interessante como que Lutero pensava, e isso influenciou o pensamento de todos os protestantes que vieram depois, né?